A História Oficial de 1964. Olavo de Carvalho, O Globo, 19 de janeiro de 1999. Se houve na história da América Latina um episódio sui generis, foi a Revolução de Março, ou, se quiserem, o Golpe de Abril de 1964. Numa década em que guerrilhas e atentados espolcavam por toda parte, sequestros e bombas eram parte do cotidiano, e a ascensão do comunismo parecia irresistível, o maior esquema revolucionário já montado pela esquerda neste continente foi desmantelado da noite para o dia e sem qualquer derramamento de sangue. O fato é tanto mais inusitado quando se considera que os comunistas estavam fortemente encravados na administração federal, que o presidente da República apoiava ostensivamente a rebelião esquerdista no Exército e que, em janeiro daquele ano, Luiz Carlos Prestes, após relatar à alta liderança soviética o estado de coisas no Brasil, voltara de Moscou com autorização para desencadear, por fim, a guerra civil no campo. Mais ainda, a extrema-direita civil, chefiada pelos governadores Adhemar de Barros, de São Paulo, e Carlos Lacerda, da Guanabara, tinha montado um imenso esquema paramilitar mais ou menos clandestino, que totalizava não menos de 30 mil homens armados de helicópteros, bazucas e metralhadoras e dispostos a opor à ousadia comunista uma reação violenta. Tudo estava, enfim, preparado para um formidável banho de sangue. Na noite de 31 de março para 1º de abril, uma mobilização militar meio improvisada bloqueou as ruas, pôs a liderança esquerdista para correr e instaurou um novo regime num país de dimensões continentais, sem que houvesse na gigantesca operação mais que 2 vítimas, um estudante baleado na perna acidentalmente por um colega e o líder comunista Gregório Bezerra, severamente maltratado por um grupo de soldados no Recife. As lideranças esquerdistas, que até a véspera se gabavam de seu respaldo militar, fugiram em debandada para dentro das embaixadas, enquanto a extrema-direita civil, que acreditava ter chegado sua vez de mandar no país, foi cuidadosamente imobilizada pelo governo militar e acabou por desaparecer do cenário político. Qualquer pessoa no pleno uso da razão percebe que houve aí um fenômeno estranhíssimo que requer investigação. No entanto, a bibliografia sobre o período, sendo de natureza predominantemente revanchista e incriminatória, acaba por dissolver a originalidade do episódio numa sopa reducionista onde tudo se resume aos lugares comuns da violência e da repressão, incumbidos de caracterizar magicamente uma etapa da história onde o sangue e a maldade apareceram bem menos do que seria normal esperar naquelas circunstâncias. Os 300 esquerdistas mortos após o endurecimento repressivo com que os militares responderam à reação terrorista da esquerda em 1968 representam uma taxa de violência bem modesta para um país que ultrapassava a centena de milhões de habitantes, principalmente quando comparada aos 17 mil dissidentes assassinados pelo regime cubano numa população 15 vezes menor. Com mais nitidez ainda, na nossa escala demográfica, os 2.000 prisioneiros políticos que chegaram a habitar os nossos cárceres foram rigorosamente um nada em comparação com os 100.000 que abarrotavam as cadeias daquela ilhota do Caribe. E é ridículo supor que, na época, a alternativa ao golpe militar fosse a normalidade democrática. Essa alternativa simplesmente não existia. A revolução destinada a implantar aqui um regime de tipo fidelista, com o apoio do governo soviético e da Conferência Tricontinental de Havana, já ia bem adiantada. Longe de se caracterizar pela crueldade repressiva, a resposta militar brasileira, seja em comparação com os demais golpes de direita na América Latina, seja com a repressão cubana, se destacou pela brandura de sua conduta e por sua habilidade de contornar com o mínimo de violência uma das situações mais explosivas já verificadas na história deste continente. No entanto, a historiografia oficial repetida ad nauseam pelos livros didáticos, pela TV e pelos jornais, consagrou uma visão invertida e caricatural dos acontecimentos,
enfatizando até a demência os feitos singulares de violência e omitindo sistematicamente os números comparativos que mostrariam, sem abrandar, é claro, a sua feiura moral, a sua perfeita inocuidade histórica. Por uma coincidência das mais irônicas, foi a própria brandura do governo militar que permitiu a entronização da mentira esquerdista como história oficial. Inutilizada para qualquer ação armada, a esquerda se refugiou nas universidades, nos jornais e no movimento editorial, instalando aí sua principal trincheira. O governo, influenciado pela teoria golberiniana da panela de pressão, que afirmava a necessidade de uma válvula de escape para o ressentimento esquerdista, jamais fez o mínimo esforço para desafiar a hegemonia da esquerda nos meios intelectuais, considerados militarmente inofensivos, numa época em que o governo ainda não tomara conhecimento da estratégia gramsciana e não imaginava ações esquerdistas, senão de natureza insurrecional leninista. Deixados à vontade no seu feudo intelectual, os derrotados de 1964 obtiveram assim uma vingança literária, monopolizando a indústria das interpretações do fato consumado. E quando a ditadura se desfez por mero cansaço, a esquerda, intoxicada de Gramsci, já tinha tomado consciência das vantagens políticas da hegemonia cultural e apegou-se com redobrada sanha ao seu monopólio do passado histórico. É por isso que a literatura sobre o regime militar, em vez de se tornar mais serena e objetiva com a passagem dos anos, tanto mais assume o tom de polêmica e denúncia, quanto mais os fatos se tornam distantes e os personagens desaparecem nas brumas do tempo. Mais irônico ainda é que o ódio não se atenue nem mesmo hoje em dia, quando a esquerda, levada pelas mudanças do cenário mundial, já vem se transformando rapidamente naquilo mesmo que os militares brasileiros desejavam que ela fosse. Uma esquerda social-democrática parlamentar, a europeia, desprovida de ambições revolucionárias de estilo cubano. O discurso da esquerda atual coincide em gênero, número e grau com o tipo de oposição que, na época, era não somente consentido como incentivado pelos militares, que viam na militância social-democrática uma alternativa saudável para a violência revolucionária. Durante toda a história da esquerda mundial, os comunistas votaram a seus concorrentes, os social-democratas, um ódio muito mais profundo do que aos liberais e capitalistas. Mas o tempo deu ao renegado Kautsky a vitória sobre a truculência leninista. E se os nossos militares tudo fizeram justamente para apressar essa vitória, por que continuar a considerá-los fantasmas de um passado tenebroso, em vez de reconhecer neles os precursores de um tempo que é melhor para todos, inclusive para as esquerdas? Para completar, muita gente na própria esquerda já admitiu não apenas o caráter maligno e suicidário da reação guerrilheira, mas a contribuição positiva do regime militar à consolidação de uma economia voltada predominantemente para o mercado interno, uma condição básica da soberania nacional. Tendo em vista o preço modesto que esta nação pagou em vidas humanas para a eliminação daquele mal e a conquista deste bem, não estaria na hora de repensar a Revolução de 1964 e remover a pesada crosta de slogans pejorativos que ainda encobre a sua realidade histórica?